Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós estamos meditando no Evangelho da Graça. Como nós devemos viver como cristãos dentro desta graça maravilhosa. Nós recebemos a graça, dom imerecido. Mas a graça também nos leva a termos responsabilidade na nossa vida cristã. Capítulo 12 de Romanos, dos versículos 9 a 12, nos dizem sobre essas responsabilidades e ela nos aconselha. Ela diz assim: seja o vosso amor sem fingimento, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, sejais afetuosos com os vossos irmãos e amai-vos uns aos outros. Preferi uns aos outros quanto à honra. Sereis diligentes e não preguiçosos. No cuidado sereis fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. E alegrai-vos em vossa esperança e sejais pacientes em vossas aflições, sendo constantes na oração. Aqui nós temos então estes conselhos e Paulo então faz uma lista de como deve ser a vida diária de um cristão cheio da graça. Ele fala que algumas características que todo cristão deve desenvolver ao se relacionar com outros cristãos ou com não convertidos. Primeiro ele diz que o amor ele deve ser sem hipocrisia. Ou seja, não deve usar uma máscara, mas deve ser autêntico, sincero e principalmente sem fingimento. Devemos detestar toda forma de mal e praticar o bem. E nesse contexto, mal provavelmente se refere às atitudes e atos de desamor, de malícia ou de ódio. O bem, em contrapartida, diz respeito a toda manifestação de amor sobrenatural. Em nossos relacionamentos com os que são da família da fé, devemos demonstrar nosso amor com terna afeição e não com indiferença fria ou com mera obrigação. Devemos preferir a honra de outros à nossa própria. Um obreiro dedicado estava esperando junto com outros homens notáveis o momento de entrar num auditório lotado. Vários deles entraram primeiro. Quando por fim esse obreiro apareceu à porta, todos os presentes aplaudiram ruidosamente. Mas que depressa ele deu um passo para o lado e aplaudiu também, a fim de não receber as homenagens que ele acreditava sinceramente serem dirigidas aos outros. Às vezes podemos traduzir isso de forma interessante. Nunca deixe seu zelo esmorecer, mantenha sempre o brilho espiritual. Sirva ao Senhor. Esse versículo nos traz à memória as palavras de Jeremias 48:10, que nos diz assim: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Que sejamos sóbrios, a vida logo se vai, pois o pecado muitas vezes nos assola. Nossa era é uma folha que cai, uma lágrima que rola. Neste mundo não temos nenhum segundo a perder. Por certo, devemos sempre com zelo servir ao Senhor. Não obstante as circunstâncias, podemos também nos regozijar em nossa esperança, saber a vinda do Salvador, o Redentor do nosso corpo e glória eterna. Somos exortados aqui pelo apóstolo Paulo a sermos pacientes na tribulação e suportá-la com coragem. É justamente essa persistência invencível que transforma a aflição em glória.
Devemos ser perseverantes ao orar, pois é pela oração que trabalhamos e conquistamos vitórias. A oração enche a vida de poder e o coração também de paz. O mais próximo que um homem mortal pode chegar da onipotência é orar em nome do Senhor Jesus. Portanto, quando deixamos de orar, prestamos um grande desserviço a nós mesmos. Existem santos e necessitados por toda parte. Os desempregados, os que já esgotaram seus recursos em tratamentos médicos, os pastores, os missionários esquecidos que trabalham em lugares desconhecidos, e os idosos cujas economias vão minguando a cada dia. Viver como um corpo sadio significa compartilhar com aqueles que têm necessidade. Então, nós precisamos observar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, certo? Não relutarmos em dar alimento ou abrigo àqueles que necessitam. A hospitalidade é uma arte que foi esquecida. Casas e apartamentos pequenos são usados como desculpa para não receber cristãos, às vezes, que passam pela cidade. Talvez a nossa vontade seja nos esquivar do trabalho e da inconveniência de hospedar alguém, mas nós nos esquecemos de receber os filhos de Deus. Que receber os filhos de Deus é como receber o próprio Senhor. Nossa casa, ele deve ser como o lar em Betânia, onde Jesus gostava de ficar. Esses são conselhos amorosos do apóstolo Paulo. É ele que nos ensina esses princípios poderosos e como nós podemos então termos esperança, nos regozijarmos na esperança, pois o nosso Salvador está perto de voltar e até que ele venha, cumpramos a nossa responsabilidade como cristãos aqui na terra. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Até lá!